3. Química. Entre as donzelas, a mais complexa, a mais bela, catalisa a paixão. Química. Aumenta o rendimento, atenua meu tormento, universo em expansão. Química, te amo. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa videoaula de óxido-redução. Ok. Para a gente entender esses fenômenos chamados oxidação e redução, a gente primeiro tem que entender o que vem a ser NOx ou carga, porque tem tudo a ver com esses fenômenos. Então vamos lá. NOx, ou número de oxidação, é a carga real no caso de uma ligação iônica ou aparente no caso de uma ligação covalente, atribuída a um elemento em sua substância. Por exemplo, pessoal, na substância sal de cozinha, cloreto de sódio, se você diz que a carga do sódio é +1, porque é real, ele perdeu um elétron, tanto que ele virou um cátion, e ele tem uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons que faz com que ele seja positivo. Ele tem um elétron a menos do que o número de prótons, né? Então, por exemplo, o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, mas o Na+ tem 11 prótons e 10 elétrons. Ok? Ele tem um elétron a menos quando comparado à quantidade de prótons. E o cloreto, né, do sal de cozinha, por sua vez, ele é Cl-, por quê? Ou seja, por que o NOx dele é -1? Porque ele ganhou um elétron. Então, olhando na tabela periódica, o cloro tem 17 prótons, que é um número atômico. Então, ele tem 17 elétrons, mas o ânion cloreto, Cl-, ele vai continuar com 17 prótons, mas vai ter 18 elétrons. Então, ele é -1 porque ele tem um elétron a mais do que prótons. Já no caso da água, a água é uma substância molecular. Então, nesse caso, imagine o H ligado no O e o O ligado no outro H, ok? H2O. O oxigênio e o hidrogênio, ambos são ametais, eles compartilham elétrons. Portanto, a gente não diz que o hidrogênio é um cátion e o oxigênio é um ânion, porque eles não são. A gente diz que como o oxigênio é mais eletronegativo, né, nas duas ligações que o oxigênio faz com cada hidrogênio, ele atrai mais os elétrons da ligação covalente. Por isso que a gente vai ver, a gente fala assim, o oxigênio é -2. Ele é -2 não é porque ele é um ânion, não é porque ele ganhou 2 elétrons, é porque ele atrai mais para si 2 elétrons do hidrogênio. Ok, gente? Então vamos lá, pessoal, vamos às regrinhas. Primeira regra, em substâncias simples, o NOx do elemento é igual à carga, é igual a 0. Professor, não entendi não. Aqui, gente. Você lembra que H2O, por exemplo, é uma substância que você classifica como composta? Por que composta? Porque ela tem 2 elementos químicos, o H e o O. Substância simples, composta. Mas veja bem, cada um desses exemplos que estão aqui, pessoal, são, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos onde cada um é uma substância simples, ou seja, formada por apenas um elemento químico, ok, gente? E aí, viu a regrinha? Qual que é o NOx do sódio? 0. Berílio, também. Qual que é o NOx do potássio? 0. Do chumbo? 0. Qual que é o NOx do hidrogênio? Dos 2 hidrogênios aqui, né? No H2? É 0. Qual que é o NOx de cada oxigênio aqui no O2? 0. Qual que é o NOx do fósforo aqui no P4? 0. Então, substância simples, o NOx do elemento é 0. Segunda regra. Quando você tem um cátion ou um ânion, portanto um íon, feito de apenas um átomo, íon monoatômico, o NOx do elemento é a própria carga do íon. Veja bem, pessoal, você tem aqui o cátion lítio+. Ora, qual que é o NOx do lítio, que é a carga? +1, né? Chega a ser até meio redundante, concorda? Aqui você tem um cátion ferro 3+, ele é um cátion. Qual que é o NOx do ferro? 3+, velho. E aqui você tem um ânion, cloreto. Qual que é o NOx do cloro? -1, véio, porque ele não é um ânion, Cl-. Tudo bem, gente? Vamos lá. Regra número 3. Vamos passar aqui todas para ficar tudo já carregadinho. Vamos lá. Regra número 3.
Quando você tiver numa substância um metal alcalino, ou seja, coluna 1A da tabela periódica, um metal alcalino terroso, que pertence à coluna 2A, e o alumínio, que pertence à coluna 3A, mas ele especificamente tem NOx mais 3, então esses NOx são NOx fixos, ou seja, se você tiver uma substância e se tiver um elemento da coluna 1A, pode ficar tranquilo, ele vai ser mais 1. E se tiver um elemento da coluna 2A, ele vai ser mais 2. E se aparecer o alumínio, ele vai ser mais 3. Então vamos lá? Primeiro exemplo, hidróxido de sódio, soda cáustica, usado para desentupir pia. Aqui, ó, o sódio é da coluna 1A, então o NOx dele aqui nessa substância é mais 1. Óxido de cálcio, ok? Que é, o pessoal fala cal virgem. Qual que é o NOx do cálcio? Ele não pertence à coluna 2A? Aqui, ó, ele é mais 2. E no fluoreto de alumínio, que é um sal, qual que é o NOx do alumínio? Ele é mais 3, tá, gente? Então, apareceu uma substância com um elemento da coluna 1A, ou 2A, ou 3A, o NOx do elemento vai ser mais 1, ou mais 2, ou mais 3, tá ok? Muito bem, vamos para a quarta regra. Quando você estiver vendo um hidrogênio ligado em ametal, o NOx do hidrogênio é mais 1. E ao contrário, se o hidrogênio estiver ligado a metal, num composto binário, o que vem a ser binário? Um composto feito de 2 elementos. A gente vai ver aqui embaixo, tá, gente? Qual que é o NOx do hidrogênio? Menos 1. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu peguei como exemplo o HCl, né? Ok? Só se lembrar que aqui a gente está falando do HCl puro, que é uma substância molecular. Mas nada impede de você pensar a seguinte analogia. Pô, HCl eu aprendi que é um ácido. O que é um ácido? É uma substância que na água libera H+. Então você acabou de memorizar que o hidrogênio tem NOx H+, mais 1. Mas vamos então à regrinha propriamente dita. Como o hidrogênio está ligado num ametal, qual que é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Agora, veja bem, se o hidrogênio aparecer ligado num metal, sódio, é um metal da coluna 1A da tabela periódica, se o hidrogênio estiver ligado num metal, gente, numa substância binária, ou seja, só tem 2 elementos químicos diferentes, qual que é o NOx do hidrogênio? Menos 1. Vou te dar uma opinião, se você memorizar que o hidrogênio ligado em ametal é mais 1, quando aparecer ele ligado no metal, é só você pensar assim, opa, então ele é menos 1, tá, gente? Só reforçando que tem que ser uma substância feita de apenas 2 elementos. Mas a gente vai treinar e você vai dar conta disso. Penúltima regra, o NOx do oxigênio, em geral, ou seja, quase sempre, é igual a menos 2, tá, gente? A gente vai ver aqui embaixo. Exceto, exceção importante de memorizar, nos peróxidos. Porque nos peróxidos, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Vamos explicar melhor, gente? O peróxido é uma substância que tem essa espécie aqui, ó, O2, 2-. Ok. Se os 2 oxigênios têm carga juntos, 2-, cada oxigênio não é menos 1? Professor, não entendi, não. Aqui, ó, um oxigênio, ele é menos 1. Imagina o outro oxigênio, ele também é menos 1. Uai, então menos 1 com menos 1, menos 2. Mas cuidado, a gente não está falando que o O é menos 2, não. Muito pelo contrário, nós estamos falando que cada oxigênio no peróxido é menos 1. Vamos aos exemplos? Por exemplo, óxido de cálcio, né? Em geral, qual que é o NOx do O? Menos 2. Agora, apareceu peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ok? Então, lembrando, tem na sua casa, a gente usa para descorar camisas ou às vezes para limpar uma sujeirinha, enfim. No peróxido de hidrogênio, que é um peróxido, qual que é o NOx do oxigênio? O oxigênio é menos 1. E finalmente, pessoal, a última regra, vou aqui já apresentar os exemplos, né? Vamos lá. A soma dos NOx de todos os átomos numa substância neutra é 0. Mas a soma dos NOx de todos os átomos, quando é um íon poliatômico, é igual à carga do íon. Primeiro, vamos diferenciar. No primeiro exemplo e no segundo exemplo, você está vendo uma substância neutra. Uma substância neutra. Mas no terceiro exemplo, no quarto exemplo e no quinto exemplo, você está vendo um ânion, aqui de novo um ânion, e aqui um cátion. Tudo bem, pessoal? Ânion, ânion, cátion. Substância neutra, substância neutra. Então,
Então vamos lá. Primeiro vamos atacar os dois primeiros exemplos que se tratam de substâncias neutras. A soma dos NOx de 2 sódios, 1 carbono e 3 oxigênios tem que ser igual a 0, segundo a regra. Então vamos lá. O sódio pertence à coluna 1A da tabela periódica. Aqui o NOx dele, mais 1. O oxigênio, ele tem regra. Aqui, ó, menos 2. Mas agora você tem que ver que são 2 átomos de sódio e que são 3 átomos de oxigênio. Então vamos somar? 2 átomos de sódio, cada um tem NOx mais 1. Mais. Qual que é o NOx do carbono? Tá vendo que ele está sublinhado? Ele não tem regra, não. Então chama ele de X. Mais. 3 oxigênios, cada oxigênio é menos 2. Equação do primeiro grau, C soma os NOx igual a 0. Esse X, pessoal, vai valer 4. E o X é o próprio NOx do carbono, que você queria descobrir. Segundo exemplo. O alumínio tem regra, mais 3. O oxigênio tem regra, menos 2. Mas o enxofre, que está sublinhado, não tem regra, X. Mas agora perceba as quantidades. 2 alumínios, 2 que multiplica mais 3. Mais, porque a gente está somando. 3S, ok, gente? Aqui, ó, 3 fora do parênteses, multiplica tudo que está dentro do parênteses. 3S, 3x. Mais 3 vezes 4, 12 oxigênios, cada oxigênio é menos 2. Se vocês somarem esses NOx, vai dar 0. E, portanto, o X vale mais 6. Mais 6 é o NOx do S, do enxofre. Agora vamos atacar os ânions e os cátions. A única diferença, gente, é que você vai somar a carga, os NOx, e a soma tem que ser igual à carga do íon. Vamos lá, então? O N está sublinhado, significa que ele não tem regra, então chama de X. Mais 3 oxigênios, cada oxigênio tem NOx menos 2. Agora você está somando os NOx e igualando a carga do íon. Tá vendo aqui, gente? Então você soma os NOx e iguala a carga do íon. Portanto, equação do primeiro grau, você vai encontrar X igual a mais 5, que é o próprio NOx do N que está sublinhado. Penúltimo exemplo. Neste ânion, você tem 2 cromos e 7 oxigênios. Vamos lá? Qual que é o NOx do cromo? Tem regra, não? Mas são 2 cromos, então 2x. Mais 7 oxigênios. O oxigênio tem regra. A soma dos NOx é igual à carga do íon. Olha aqui, ó, gente, a carga do íon. Então, você soma os NOx igual à carga do íon, equação do primeiro grau, isola o X, eis que o X vale mais 6, que é o próprio NOx do cromo. E, finalmente, agora você tem um cátion. Então vamos lá? O NOx do N é o que você quer saber, porque ele não tem regra. Somando com 4 hidrogênios, onde cada hidrogênio é mais 1. Por que é mais 1? Porque o hidrogênio está ligado num A metal. Olha a regrinha ali atrás. Então vamos lá? O NOx do N, que é X, mais 4 hidrogênios, cada um tendo NOx mais 1. A soma dos NOx é igual à carga do íon. É igual à carga do íon. Você isola o X, e o X é o NOx do N, que vale menos 3. Ok, pessoal? Gente, na nossa próxima videoaula, a gente vai usar esses conceitos de NOx para entender o que vem a ser oxidorredução, ok? Então, um abraço e até breve.